Jesus era orientado à realidade. Por onde Jesus passava, ele percebia o entorno. Deixa eu refletir com vocês um pouquinho sobre essa questão aqui. Jesus percebia o entorno. O que isso significa? Olha só, pessoal, deixa eu abrir a tela para eu poder ver vocês aqui. O que é perceber o entorno? É estar atento às coisas que fazem parte da nossa sociedade. Né? Em que medida que eu estou preocupado com o entorno aonde eu estou inserido? Né? Por onde Jesus passava, eu tenho Jesus passando por diversos lugares. Vou dar um exemplo aqui. Jesus, ele, na mesma cidade em que ele passava pela rua principal, Jerusalém, a entrada triunfal, né, onde as pessoas fizeram toda aquela postura de exaltação e de reconhecimento do Messias, naquela mesma cidade, com diferença de pouco tempo. Jesus, ele desce, ele vai até o lado da Porta das Ovelhas, ali há o tanque de Betesda, e lá ele para e ele conversa com um paralítico que já estava tomado de desesperança. Então eu tenho um Jesus que se importa, um Jesus que ele está andando pela rua, caminhando em direção da casa de Jairo, e ele consegue perceber que uma mulher doente toca na orla do seu vestido. Como é que eu trago isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia? Quem eu vejo na escola dominical, por exemplo, domingo de manhã? Eu vejo alunos, eu vejo membros da igreja, eu vejo ali uma sala cheia de pessoas, ou eu consigo perceber que ali naquela sala cheia de pessoas há um José, há uma Maria, há um Pedrinho, há um Felipe, há uma Joana, há um Eduardo. Se eu consigo perceber que há essas pessoas, meus amados, o que acontece? Eu me coloco numa posição de... eu me coloco na disposição de querer conhecê-las melhor. Se eu olho para um grupo de 15 pessoas e eu percebo apenas pessoas, eu coloco elas num plural e eu não me permito perceber os detalhes da vida de cada um. Eu preciso saber qual é a realidade de vida. Eu preciso saber, por exemplo, se algum daqueles alunos tem alguma necessidade especial ou não. Eu preciso saber se algum daqueles alunos faz um grande sacrifício ou não para estar naquela escola dominical. Né? Às vezes aquele aluno que fica quietinho, que parece que não percebe o que está acontecendo. Às vezes aquele aluno que você olha e diz, olha, aquele vem porque é obrigado. Talvez ele seja o aluno que está mais desejoso de estar ali, mas na frente dele há um filtro, muitas vezes, chamado, por exemplo, dislexia. Pode ter um filtro chamado autismo. Ele pode estar passando por uma depressão. Ele pode estar passando, por exemplo, por algum transtorno de aprendizagem, outro diverso, né? Por exemplo, um aluno, aquele aluno ele é tão disperso, mas tem hora que ele se envolve tanto e tem hora que ele fica alheio. Será que não é ali um adolescente, uma criança ou um jovem, por exemplo, com distúrbio do processamento auditivo? São problemas tão assim específicos, mas que fazem uma grande diferença. E eu preciso levar isso em conta, meus amados, porque eu não posso chegar e ver uma classe cheia de pessoas apenas e achar que isso é normal. Eu preciso chegar e ver uma classe cuja aquelas pessoas possuem nome. Olha que interessante, sabe? Quantas vezes a gente lê no Evangelho, Eduardo, que bênção, que bênção. Quantas vezes, né, nós podemos perceber aí a chegada de pessoas que vêm com uma história que a gente não conhece. Vem com uma... Eu mesmo, né? Quantas vezes eu fui para a escola dominical e lá na aula eu estava passando por um problema e tudo que eu queria era, sei lá, um lugar de refúgio. E quem é que é chamado para ser esse meu
né, esse meu refúgio, porto seguro, é o professor de escola dominical. Porque muitas vezes o pastor, né, o líder, eles estão na frente do processo e às vezes essa pessoa está lá escondidinha. E a gente que é membro da igreja, a gente que é professor de escola dominical ali apenas, a gente pensa, não, o meu trabalho é esse. Nós somos chamados por Deus para sermos ajudadores dos nossos pastores. A responsabilidade pelas ovelhas é de toda a igreja também. O pastor tem as suas responsabilidades. Eu tenho aqui na minha cidade as responsabilidades pelas minhas ovelhinhas. Mas eu tenho muitas pessoas que eu sempre trabalho, olha, me ajudem a cuidar dessas ovelhas. Será que o meu aluno me vê como alguém que realmente busca uma aproximação, uma sede de estar debaixo da graça divina colocada para os nossos alunos?